Fala, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te contar as últimas novidades sobre a tabela. Sim, o Internacional agora tem que fazer todos os cálculos matemáticos. Entrou na zona do rebaixamento e precisa só de si para não escapar. Mas talvez o grande problema era esse. É esse, o Inter dependendo só de si para não escapar é um grande problema. Eu já vou tirar todos os cálculos matemáticos, mas para reduzir uma das alternativas, vamos fazer o seguinte, estou com a tela da KTO aberta, tem neste domingo às 6h30 da tarde, Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza está pagando 2,3, o empate 3,2 e o Galo Mineiro está pagando 3,1. Vou fazer o seguinte, vamos botar dezão, vou botar 10 na vitória do Galo, para o Galo encerrar com as possibilidades do Fortaleza. O Galo encerra com as possibilidades do Fortaleza de ficar na Série A do Campeonato Brasileiro e é -1. Aí 3 vagas já estarão ocupadas na zona de rebaixamento. O Sport, o Juventude e o Fortaleza. Aí Inter, Vitória, Santos e até o Bragantino e o Ceará vão disputar essa última aí da queda. Mas vamos fazer o seguinte, tá postado aqui, rebaixa o Fortaleza, deixa o Internacional com uma vaga só para brigar, e aí é muita gente para uma vaga. Numa dessas, o Abel Braga, que é o técnico do Inter, consegue resolver as potecas que os caras fizeram por aqui e o Internacional automaticamente se livra desse problema do rebaixamento. Se tu quiser fazer o mesmo, na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO para ti. Gente, olha só. O Vitória bateu o Mirassol, 2-0, gol de pênalti no final, enfim. Pelo saldo de gols, o Inter está na zona do rebaixamento. Vamos colocar aqui a tabela, tá? Eu tô aqui com a tabela aberta. O Internacional tem 41 pontos. Deixa eu colocar aqui, 41 pontos tem o Internacional na tabela. O Santos também 41. O Inter e Santos têm o mesmo número de vitórias, baixíssimo, né? Só que aí o saldo do Santos é -11 e o saldo do Inter é -12. Só que aqui vem o detalhe. Com o andar da carruagem, faltando 2 rodadas, a exigência para permanecer na Série A está em 44 pontos, ela subiu. Essa exigência chegou a 39, foi a 41, agora 42, 43 e hoje 44 pontos, ela está subindo. Por isso que todo mundo diz, cara, na hora da onça beber água, sempre aparece alguém que está fazendo uma melhor campanha, as coisas acontecem e ela sobe para 45 pontos. Hoje está em 44, tá? Que é a previsão seguindo a ordem dos fatos. Mas, de qualquer maneira, já dá para saber, lendo todo o cenário, o Paulinho Pires é um monstro disso, que o Inter depende apenas de si. Isso pode ser um baita de um problema, tá? Mas o Inter depende apenas de si. Com 2 vitórias, é certo, 100% certo, que o Internacional vai ficar na primeira divisão. Mas tu diz, JB, o Inter tá na zona de rebaixamento. Como é que o Inter na zona do rebaixamento vai conseguir sair se não... Tem que depender de outros resultados? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? O Internacional pega na próxima rodada o São Paulo e na última o Bragantino. O Bragantino perderia para o Inter. E na próxima rodada, sabe quem é que se enfrenta? Bragantino e Vitória. Vai ter um entredevoramento. Alguém vai perder pontos. Se o Bragantino vence o Vitória, tem 45 pontos, vai a 48, se salva. Só que aí o Vitória vai ter perdido uma, o Inter vai passar, porque com 2 vitórias passa o Vitória já não alcança mais o Inter. Se tem um empate ou o Vitória vence, o Bragantino empata, faz 1 ponto, perde para o Inter nenhum ponto, chega no máximo 46 e o Inter pode ir a 47. Então o Inter, tendo 2 vitórias por conta deste entredevoramento, é certo que o Internacional com 2 vitórias permanece na Série A do Campeonato Brasileiro sem nenhuma situação. A boa notícia é essa. A nem tão boa é que o Inter depende só de si. Depender de si do Inter tem sido difícil. Mas tudo bem, agora o Abel Braga tá chegando e tudo mais. Bom, mas JB, o Internacional com 2 vitórias chegou a 47 pontos, bateu, ficou. Mas e se chegar a 4? 4 pontos, 2, um empate e uma vitória. Cara, se ficar 4 pontos, tem chance, mas vai depender de 2 resultados paralelos dos 4. Por exemplo, o Fortaleza hoje, se fizer 7 pontos, pode escapar, mas é improvável. Fortaleza tem 3 jogos para disputar, né? Mas o Fortaleza, se fizer 7 pontos nos 3 jogos que faltam, escapa. Muito difícil, né? Muito difícil, mas tem chance. Só que o Inter teria que, desses 4,
O Ceará e o Vitória só podem fazer 2 pontos nos 2 últimos jogos, ou seja, Ceará e Vitória só podem empatar as 2 próximas partidas e o Santos só pode vencer uma e perder outra. Ou seja, se o Internacional fizer uma vitória e um empate, o Inter vai ter que torcer para resultados paralelos. O Ceará e o Vitória vão ter que empatar, o Santos vai ter que no máximo fazer uma vitória. O Fortaleza não pode meter 3 consecutivos, não pode vencer as 3. O Inter vai ter resultados paralelos desses quatro, pelo menos 2 combinações precisam acontecer. Ou seja, se o Inter empata uma e vence outra, vai depender de resultados paralelos. Bom, se o Internacional fizer 2 pontos, empatou as 2, caiu, tá? Caiu. Se fizer 3 pontos, venceu o São Paulo e perdeu o Bragantino, ou perdeu pro São Paulo no Morumbi e venceu do Bragantino, velho, aí é desgraceira total, aí é assim, cara, é a tabela periódica de tanta combinação, assim, é o Matrix, aquelas letrinhas do Matrix de tanta combinação de cálculos que precisam ter pra acontecer, sabe? Se o Inter fizer 6 pontos, fica na Série A. Se fizer 4 pontos, torce para resultados paralelos. Difíceis, mas ainda assim possíveis. Se o Inter fizer 3 pontos, tem muita combinação. Se fizer 2 empates ou 2 derrotas, acabou. 2026 é Série B na veia. Esta é a informação para você, torcedor colorado. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.